De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do irmão Francisco. Irmão, obrigado pela participação aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde aos telespectadores. Nós é que agradecemos mais uma vez o convite para estarmos aqui. Irmão, falando aí, né, da questão da beatificação do Padre Donizete, vamos falar primeiro desse processo, né? O que é a beatificação, né, para falar um pouquinho desse passo a passo. Sim, dentro da nossa igreja, pelo seu direito, né, nós temos em Roma uma congregação que é chamada Congregação para a Causa dos Santos. E compete a essa congregação, que ela hoje tem um prefeito à frente dela, que é o Cardeal Betil, que é o que esteve aqui em Tambaú no último sábado. Então, todos os processos do mundo inteiro que dizem respeito aos santos, eles são remetidos para esta congregação. São remetidos pelas dioceses, né? Já é um tratamento direto, não existe intermediário. Então, as dioceses são aquelas responsáveis para a abertura de um processo. Então, como é que funciona? As pessoas, sendo cristãs, católicas, né, ou seja, batizadas, após a sua morte, então, dificilmente isso não se aceita antes dos 5 anos de se falar em alguma coisa. As pessoas que morrem em fama de santidade, quer dizer, fama significa dizer assim, a voz do povo, das pessoas conhecidas vem em volta. Então, com o passar do ano, se vai colhendo documentos, testemunhos e várias outras provas, né, de que aquela pessoa realmente viveu as virtudes cristãs. E depois, então, o bispo diocesano ele vai pedir autorização para esta congregação para abrir um processo para verificar, não é processo de canonização, não é processo de beatificação, nada, é um processo para verificação dessas virtudes. E neste processo, então, você reúne testemunhos de pessoas, de parentes, se tiver fotografias, filmes, escritos e etc. e tal. Para você ter uma ideia, para uma pessoa ser admitida nessa fase, todos os escritos dela têm que ser lidos por peritos para verificar se ela não está dizendo alguma coisa que vá contra a Sagrada Escritura, contra o magistério da igreja. E depois toda essa papelada é encaminhada para Roma, e lá eles se debruçam em cima disso, né? E aí então eles autorizam que seja instaurado um processo, que é chamado então o processo de beatificação, e a partir de então essa pessoa passa a ser chamada de venerável, né? Ela é chamada de venerável. Então aí neste processo você vai novamente ouvir mais testemunhos, arrolar mais pessoas, juntar mais provas, e isso você vai juntando. É um processo que depois de concluído, novamente é remetido para Roma. Se aprovado, eles ficam no aguardo de um milagre, por intercessão daquele santo. Aqui eu estou falando dos processos normais, eu excluo aqui a questão dos mártires, né? Porque aí nós vamos desembocar no processo que foi utilizado para o Padre Donizete. Então esse processo fica aguardando lá em Roma. Quando se tem notícia de que houve algum milagre, então, novamente, esses responsáveis por esse processo vão juntar todas as provas, né, os depoimentos, a pessoa que a gente chama de miraculada, ouvir os seus familiares, tudo isso é tomado a termo, e tudo isso, então, é remetido com os pareceres médicos e de teólogos daqui, do local, no caso do Brasil, aqui da Diocese de São João da Boa Vista, é encaminhado para Roma. E chegando em Roma, então lá você tem as comissões, você tem comissão de médicos, peritos, você tem a comissão de teólogos e depois, por fim, a comissão dos cardeais. São 3 comissões diferentes. E é interessante notar que essa comissão formada por peritos e médicos, obrigatoriamente você tem que ter pessoas de outra fé. Ou seja, você pode ter médico protestante, médico espírita, médico ateu e médico católico. Então ela não pode ser só médicos católicos. E o que eles vão fazer? Eles vão debruçar em cima de todos aqueles exames e perícias que foram encaminhadas daqui para lá. Se tiver alguma dúvida, eles devolvem pedindo esclarecimento, pedindo mais algum exame e tal. E por que eles demoram? O pessoal fala, mas por que demora tanto?
Demora simplesmente porque a igreja ela tem um cuidado, porque para que seja considerada uma cura milagrosa, tem que ser alguma coisa que seja definitiva e que permaneça no tempo. Então não pode ser uma simples melhora e depois volta. Então aí não foi uma cura. Então tem que ser uma coisa que... Então por isso que a igreja demora, porque ela fica esperando para poder realmente dizer, não, aqui não só essa comissão de peritos médicos disseram, os médicos peritos, principalmente no caso dos ateus ou de outra profissão religiosa, eles nunca vão dizer que é um milagre. Eles simplesmente vão dizer que não existe explicação científica para aquele fato. Né? E aí então é encaminhado para a comissão de teólogos, eles vão também debruçar em cima, depois é encaminhado para uma comissão formada por cardeais, e aí o Papa então convoca um consistório. É claro que ele não convoca um consistório só para um processo, então são vários outros processos oriundos de várias partes do mundo. E aí nesse consistório, o que é essa palavra consistório? Consistório a gente dá o nome da reunião de todos os cardeais com o Papa. Aí nesse consistório o Papa então coloca aquilo na pauta para que os cardeais possam também tomar conhecimento, e aí então o Papa decreta, como foi feito no caso do Padre Donizete, que aquele milagre é reconhecido pela Igreja, e então que se pode marcar uma data para fazer a cerimônia de beatificação. Então esse é assim, bem, eu estou resumindo, né, o processo para se chegar à beatificação. É preciso que tenha um milagre. E no caso aqui do Padre Donizete, daqui a pouco nós vamos falar desse milagre. Irmão, vamos falar um pouquinho a respeito da questão do milagre, né, que é a peça-chave aí nesse processo. Sim. Quando a gente fala de Padre Donizete, então a gente diz assim, a igreja ela cobra um. Então, na verdade, no processo você cita um monte de outros milagres que nós tivemos, mas que não foram, vamos dizer assim, averiguados a fundo. Agora, esse, para fazer parte do processo, e é interessante porque, estando em Tambaú, nós pudemos ver lá, quer dizer, os próprios médicos que atenderam, o pessoal do laboratório que fizeram os exames, os raios-x, tomografias e tudo, quer dizer, o pessoal estava tudo lá. Então é uma coisa muito, muito próximo de nós, muito presente, porque quando a gente fala dos santos mais antigos, ou então mais distantes geograficamente de nós, fica uma coisa assim, parece que muito longe e tal. E aí aqui, por ser tão próximo, e a gente ver ali as pessoas, muito interessante ver aquelas pessoas já, é claro, já idosas, né? Mas que conviveram com ele, que conheceram pessoalmente e tal, isso é muito importante, né? E antes de, não sei se você me permitiria, mas antes de chegar nesse milagre, só dizer assim rapidamente que ele é tão próximo de nós, porque o Padre Donizete, ele nasceu aqui na cidade de Cássia, próximo de Franca, Minas Gerais, é mais um mineiro, né? Porque é Minas dá santo que não acaba mais, né? Mas ele nasceu aqui próximo de nós. E os seus pais, ele era de uma família de classe média, o pai dele era um advogado, o seu Tristão, a mãe, a dona Francisca, era uma professora, e eles tinham 16 filhos, né? Então, quer dizer, eram 16 irmãos. E ele, desde pequeno, muito inteligente, gostava muito de música, né? Depois, antigamente, nessa época, você tinha muito esses colégios internos, né, que os pais, principalmente de classe média alta, eles colocavam seus filhos. E então o Padre Donizete vai estudar em São Paulo, já com 12 anos de idade, né? E ele faz música também com essa idade. Depois ele vai para um colégio em Sorocaba, com 15 anos. E aos 18 anos ele ingressa na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, né? Olha que coisa interessante, né? Quer dizer, lá da faculdade agora tem um beato, se Deus quiser, logo santo, né? Ele ingressa, mas aí, cursando o curso de Direito, logo ele percebe que aquele não era a vocação dele. E aí, aos 21 anos, depois de 2 anos e pouco no curso, ele abandona então o curso de Direito e entra para o seminário. E aí depois é que ele vai ser ordenado sacerdote, já na cidade de Pouso Alegre, em Minas, trabalha como sacerdote, como diácono e como sacerdote em algumas cidades ali da região de Campanha, de Pouso Alegre, né? E depois, quando o bispo de Pouso Alegre, isso já em 1908, ele é transferido para a cidade de Campinas. A Diocese de Campinas foi criada junto com a nossa aqui de Ribeirão Preto no ano de 1908. E ele convida o Padre Donizete para ir junto, e o Padre Donizete então sai de Minas e vem para Campinas. E ele vai para a cidade de Jaguariúna, que fica ali próximo de Campinas, a ser pároco ali. Depois, com o passar dos anos, ele pediu para que pudesse ficar mais próximo dos pais, aqui em Franca, porque já estavam idosos, etc. Então ele é transferido, não tão perto, mas para a cidade de Vargem Grande do Sul, né, que fica aqui já perto de Mococa, né? E aí ele começa a trabalhar nessa cidade. E nessa cidade de Vargem Grande do Sul tem um fato interessante,
porque foi ali que foi o divisor de águas da vida do padre Donizete, porque na cidade de Vargem Grande, o padre Donizete, como todo santo, ele é um ferrenho lutador para fazer valer os direitos dos mais pobres. E ele bate de frente, né? Porque nós sabemos que nessa ocasião nós já tínhamos tido, obviamente, foi em 1888, a abolição da escravatura, mas a gente sabe que foi abolido no papel, que na prática isso demorou. Então ele começou a ver muitas injustiças dos fazendeiros, mesmo de empresários em relação a operários, né, que trabalhavam em Vargem Grande do Sul. E ele começa a bater de frente, ele começa a falar na igreja, nas suas reuniões, nos sermões que ele fala, e isso desagrada muito a esses senhores, né, os chamados coronéis da cidade ali, e eles começam a perseguir o padre. E aí a história se repete, é interessante, né? Porque aí ele é taxado de comunista. Esse padre é comunista e nós temos que tirar ele daqui, porque ele está indo contra os interesses do capital aqui, do desenvolvimento da cidade, e eles perseguem ferrenhamente, ele sofre muito, né? Porque como ele era um forasteiro, ou seja, ele vinha de outra cidade, então eles diziam que ele não tinha vínculo, que ele não tinha interesse em defender, não sei o quê, e ele ficava do lado dos mais pobres. Vocês não estão, a questão do horário de almoço, a questão da folga no domingo, ele reclamava muito dessas coisas. E aí, olha que absurdo, eles tramam a morte do padre. Eles são capazes disso, ainda hoje, eles tramam a morte do padre. E como é que eles tramam a morte do padre? Porque eles sabiam que ele era uma pessoa muito piedosa. Então, se alguém convidasse o padre Donizete para ir visitar um doente no hospital, para ir no velório, ele ia, com a hora que fosse, podia bater de madrugada na casa dele que ia. E eles, sabendo que havia um senhorzinho doente numa fazenda, eles organizam lá uma emboscada para que eles pudessem empurrá-lo num precipício quando ele estivesse a caminho da casa do doente. E à noite, então, eles pedem para que as pessoas vão bater na porta da casa dele, né? Só que eles só não contavam que ele já era santo, né? Eles batem na porta da casa dele e avisam, né? Olha, o fulano está morrendo, está doente, o senhor não vai lá dar unção dos enfermos, etc, tal. E ele, desconfiado, ele simplesmente diz, olha, eu não vou porque ele já morreu. Não, e ele não foi, né? E aí, realmente, quando eles voltaram, a pessoa já tinha morrido, realmente. Isso aí já começou a chamar a atenção. Isso aí a gente chama de premonição, né? Então já começou a chamar a atenção, que ele conseguiu avisá-los. Mas aí, quer dizer, eles não se deram satisfeitos. E aí foram ao bispo, fizeram um abaixo-assinado. E é claro que esse abaixo-assinado os pobres não assinaram, mas só os grandes da cidade. E aí, tomando conhecimento deste atentado da ameaça, que não chegou a concretizar o atentado contra o padre, o bispo houve por bem transferiu o padre Donizete, conversou com o padre, falou, olha, se o senhor ficar aí, o senhor está correndo risco, etc. Tal. E aí, então, fizeram uma troca. Eu vou conversar com o padre que está em Tambaú, o padre de Tambaú vem para Vargem Grande e o senhor sai de Vargem Grande e vai para Tambaú. E o padre Donizete aceitou e foi, então, quando ele foi transferido para a cidade de Tambaú, onde ele ficou durante 35 anos. E o bonito, nós sabemos que a cidade de Tambaú, hoje não tão forte, mas naquela ocasião já foi muito mais pujante na relação da cerâmica, né? Tijolos, telhas. Então, você anda na cidade, você vê aquelas torres de tijolos, é muito característico de Tambaú. E lá, então, tinha muitos operários que trabalhavam nessas empresas, né? E adivinha onde o padre vai se meter, né? Ele funda, olha que bonito, né? Eu fico pensando aqui porque ele funda o Círculo Operário, que não era um sindicato, não tinha sindicato, mas era como um sindicato. Porque no Círculo Operário ele reúne todos os operários que trabalhavam, monta como que se fosse uma diretoria para fazer um diálogo com os empresários, no sentido de que pudesse ser observado. Olha só que coisa interessante, pudesse ser observado. Horário de almoço, porque não tinha, a pessoa tinha que comer em 15 minutos e voltar a trabalhar, horário de almoço. Outra coisa, as mulheres grávidas, porque as mulheres grávidas trabalhavam até o 9º mês ali, e aí, quer dizer, passava mal, entendeu? A questão dos doentes, a questão dos idosos, a questão de segurança, dos equipamentos. Então, quer dizer, a questão da folga semanal, a questão das férias, né? Vejam bem que eu estou falando aqui de uma época que nós não tínhamos CLT. Apesar que ela foi toda desfigurada, mas nós não tínhamos ainda nessa época. Mas ele já se preocupava com isso. E é claro que ele criou também muitos inimigos em Tambaú. Só que em Tambaú começou a acontecer então o fenômeno dos seus milagres. E aí então os empresários, a classe política deu uma recuada porque percebeu que o povo realmente estava com ele
Eu estive visitando o lar que ele fundou de assistência à maternidade, a creche para atender as crianças. Olha, para você falar isso na década de 20, na década de 30 do século passado. Ele fundou um asilo para atender os idosos, né? Então ele fundou tantas obras sociais ali em Tambaú e começou então a ver esses fenômenos de vários milagres acompanhando em vida. E nós temos aí milagres que são traduzidos em poemas, são cantados em verso e prosa, músicas, são inúmeras músicas que narram inúmeros milagres que o padre Donizete realizava. E nós poderíamos citar aqui um primeiro deles, né, que foi o milagre de uma imagem, porque ele era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. E ele então comprou uma imagem e pediu para que essa imagem fosse despachada da cidade de Aparecida para a cidade de Tambaú no trem, né? E ele então convocou o povo para que fosse feita uma procissão da estação do trem até a igreja matriz, conduzindo essa imagem. E o povo todo acorreu, só que no dia começou uma chuva muito forte. E então o povo foi até o padre pedindo para como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a procissão? Não vai cancelar? E ele disse, não, nós vamos sair. E eles saem da estação do trem para caminhar, praticamente atravessando grande parte da cidade, até a igreja matriz. E aí uma coisa interessante, porque por onde a procissão com aquela imagem passou, não choveu. Então, quer dizer, a procissão foi a pé enxuto, que a gente fala, né? E choveu em todas as outras partes da cidade, mas por onde a procissão passou, não choveu. Então, isso daí foi considerado já um milagre por intercessão do padre Donizete. E esta imagem, Luciano, ela tem uma história e foi muito bonita porque ela foi usada na beatificação. Porque depois nós tivemos, em 1900, eu não lembro se 29 exatamente, nós tivemos um incêndio na igreja, a igreja de Santo Antônio. E nesse incêndio, 23 imagens de santos, São José, Santo Antônio, inclusive, elas foram totalmente destruídas, queimadas, por função de gesso. E essa imagem de Nossa Senhora, ela não foi queimada, ela foi preservada. É incrível. E quando ele recebeu a notícia do incêndio, e ele foi correndo para a igreja, ele chegou lá, já tinha destruído praticamente tudo, tanto é que teve que reconstruir a igreja. Ele entrou no meio dos escombros, que ainda tinha muita fumaça, muitas cinzas ainda, e ele entrou e ele foi direto na imagem de Nossa Senhora. E ele recolhe essa imagem de Nossa Senhora, né, ainda toda cheia de fumaça, de cinzas, né, mas ela não foi destruída, ela não foi queimada. E ele leva para outra igreja. E aí isso daí também já foi considerado um grande milagre, porque ele tinha um amor muito grande por aquela imagem de Nossa Senhora. E esta imagem foi usada agora, sábado passado, na procissão de entrada. Isso é tudo muito bonito, muito histórico, né? Ela foi utilizada na entrada. E quando você for a Tambaú, essa imagem também está no santuário de Nossa Senhora Aparecida, que era um grande sonho dele construir esse santuário, mas ele morreu sem realizar. Depois da sua morte é que eles foram concluir. Nós explicamos a questão lá do Vaticano, né? A questão processual, né? E aí tem a questão ritualística, litúrgica, né? Do ato em si, da celebração que o irmão participou, né? Vamos falar um pouquinho desse processo. Eu vou pedir para a Dani também, nós temos algumas fotos da cerimônia, e eu vou pedir para a Dani passar para a gente comentar em cima aí dessas fotos. Toda cerimônia de beatificação ou canonização, você tem aquela chamada imagem oficial, que é a imagem que o Vaticano aprova, né? Então, no caso do padre Donizete, não poderia ser outra que não essa imagem dele dando a bênção, que ele colocava a mão esquerda sobre o coração e estendia a mão direita sobre o povo e abençoava o povo com esta bênção. Ele rezava essa bênção em latim, porque até então também, é claro, antes do Vaticano II, toda a liturgia da igreja era rezada em latim, então ele dava essa bênção em latim. E é interessante porque depois, mesmo depois de sua morte, isso até a década de 80 foi possível, nós vemos muitas emissoras de rádio no Brasil inteiro, às 6 horas da tarde, colocavam essa bênção, Nordeste, Norte, etc., que é dessa imagem oficial tirada dessa bênção que ele dava. Só uma lembrança, quando eu falo que Roma tem que aprovar, é claro que no caso do Padre Donizete já mandaram essa, aprovou. Mas, por exemplo, no caso da Nha Chica, eu lembro que eles quiseram colocar uma imagem dela sentada, a Roma não autorizou, teria que ser em pé. No caso da Irmã Dulce, eles queriam colocar várias crianças, vários idosos, né, tal. Eles também não aprovaram, então foi aprovada aquela imagem que nós conhecemos dela, com uma criança. Então, em toda a cerimônia,
antes ali, quando a gente dá glórias a Deus, né, que é o hino de louvor da celebração, então tem aquele momento onde você tem a leitura, o enviado do Papa lê em latim o decreto de beatificação, e depois o bispo, e no caso aí Dom Vilar, que é daqui de Batatais, ele é o bispo de São João da Boa Vista, ele faz a leitura em português do decreto. E eu tive a graça de poder sentar bem do lado do quadro, por isso que eu pude tirar essa foto, porque se não fosse, não tirava. Porque muita gente tentou chegar perto e não conseguiu. E eu consegui porque foi foi por Deus mesmo, porque o meu lugar era lá embaixo, que estava reservado. Do lado direito os diáconos, do lado esquerdo os seminaristas, e nós estávamos em mais de 400 seminaristas, só que diáconos permanentes nós tínhamos em torno de 30. Então, como nós éramos em pouco, então depois que todo mundo se instalou, porque foi em formato de cruz, então sobrou um espaço onde estava reservado para as autoridades, ali onde estavam os prefeitos de Caça, prefeito de Tambaú, prefeito de várias cidades da região, deputados, vereadores, nós tínhamos lá o Kassab, secretários, etc., do governo do estado, representando o governo federal. Então sobrou um espaço, então eles pediram, quando vocês são 30, não, vocês podem subir e sentem aqui. E aí nós sentamos ali, e eu fui sentar bem do lado do corredor. E foi o corredor onde, primeiro, passa o miraculado, porque depois que lê o decreto, na cerimônia, então você entra, a pessoa que recebeu o milagre da beatificação, ela entra trazendo uma relíquia, no caso, um pedaço de osso do padre Donizete. Porque também, aí você vê esse momento, estava bem do lado, essa foto fui eu quem tirei, porque esse menino, o Bruno, eu já falo do milagre que aconteceu com ele, ele tem 12 anos de idade, e você pode ver a mãe dele está ali de azul atrás, aos prantos, ela não parou de chorar durante toda a cerimônia, né? E ele vai, então, o miraculado, conduzindo esta relíquia, que vai ser colocada lá do lado daquele painel, daquela imagem oficial, e aí o cardeal vem, incensa o osso, que é essa relíquia, né? E ele retorna, né? Então esse é um momento assim para nós que estávamos ali, porque só para a gente não perder esse menino, quando ele nasceu, ele é da cidade de Casa Branca, o Bruno. E quando ele nasceu com um defeito congênito no pé, ou seja, o pessoal chama de pé torto, né? E a mãe, então, levou para diversos médicos e clínicas, trouxe para Ribeirão Preto e tal. Então, todos os exames indicavam que a cirurgia corretiva não iria ser 100%. Ele não iria conseguir andar normalmente. Então, a mãe ficou desesperada porque fez todos os exames, todas as coisas, passou por juntas médicas, etc. Mas os médicos disseram, podemos fazer a cirurgia, mas vamos até preparar para fazer a cirurgia, mas esse menino, nesse caso dele aqui, casos semelhantes, não se consegue fazer a correção totalmente, ele vai mancar, ele não vai andar normalmente. Mas ele não conseguia andar, né? E essa mãe, desesperada um dia à noite, ela coloca esse menino, pega a criança, ele era pequenininho, acho que tinha 3 aninhos, coloca em cima da mesa, ele não conseguia andar, ele não conseguia parar em pé. E naquele momento ali à noite, sozinha com ele, ela clama, isso é um testemunho, tá a oitiva dela no processo, então ela clama para a intercessão do Padre Donizete, para que o Padre Donizete pedisse à Virgem Maria para que Jesus pudesse curar o filho dela. Porque a gente sempre tem bem claro na igreja, os santos são intercessores, eles não fazem milagres. No popularzão a gente fala que santo faz milagre, não. Todo milagre quem faz é Jesus, é Deus. Agora, a gente crê na intercessão, ou seja, aqueles que intercedem por nós, ou seja, ele pede por nós, né? Então a pessoa que vai lá e que intercede, faz essa mediação, essa intermediação entre nós e Deus. E ela clamou para que o Padre Donizete pudesse interceder, para que o filho dela pudesse andar, para que ele pudesse ser curado. E ela no testemunho, ela diz que estava aos prantos, porque ela estava desesperada, né? Porque via o sofrimento da criança e também as dores e etc. e tal. E aí, depois dessa oração que ela fez, pedindo a intercessão do Padre Donizete, e ela vai dormir, coloca o menino na cama, e no outro dia, quando ela levanta de manhã, ela vai pegar a criança, tudo que ela vai trazer, ela coloca a criança vê que em pé, e ela ficou desesperada, surpresa, né? E aí ela olha para o pé da criança, e a criança andou, né? Então, aí foi considerado um milagre, porque aí depois, então, é claro, ela volta aos médicos, né?
E os médicos, então, não precisa fazer cirurgia, tá tudo normal, mãe. Então, e depois esses médicos também tem... porque agora eu não estou falando do padre Donizete lá atrás, de 1920, 30, 40. Esse menino tem 12 anos de idade. Então eu estou falando de uma coisa que aconteceu há 9, 8 anos atrás. Então esses médicos foram ouvidos no processo, os peritos foram ouvidos no processo, o pessoal do raio-x, o pessoal da tomografia, o pessoal dos laboratórios, dos hospitais, tudo onde esse menino foi atendido, as fotografias do pezinho torto, tudo isso foi juntado no processo. E aí quando eu olhei para ele, e ele chorava depois, ele foi dar uma entrevista depois para a Rádio Vaticano, ele não conseguia falar, e aí você vê ele vir andando, e andando normal, trazendo essa relíquia. Aquilo ali para mim foi uma emoção muito grande de estar ali do lado, de estar presenciando isso. E alguém poderia perguntar, né? E aí aqui nessa foto nós também podemos destacar a multidão que ocorreu, apesar de estar muito quente, mas vocês veem esse mar de sombrinhas, né? Mas estava muito bem organizado. Nós tínhamos alguma coisa em torno de 25 mil pessoas, porque aqui é uma foto, faz um corte, é claro, porque ali você vê os padres descendo do braço da cruz, mas do lado de lá tinha outra multidão igual essa, então em torno de 25 mil pessoas para uma cidade que tem 23 mil habitantes, então quer dizer, tinha mais gente na celebração do que habitante da cidade, né? Então, voltando então agora para a cerimônia, então esse miraculado que é o Bruno, é um menino sorridente, um menino saudável, e um menino que todas as vezes que fala do padre Donizete ele chora, ele se emociona, e ver e ter a possibilidade de ver ele trazendo essa relíquia foi um momento para mim ímpar. E por quê? Eu estava no Paraná, graças a Deus terminei meu curso, né? Mas eu estava lá e eu estava de viagem na sexta-feira, voltando do Paraná. Eu cheguei aqui na sexta-feira à noite. Eu viajei junto com o padre Samuel, tive que passar em Ribeirão para deixá-lo na casa dele. E quando eu cheguei, eu falei, não, mas eu tenho que ir por um detalhe muito simples. Até pela minha idade, eu não vou ver outra cerimônia dessa aqui perto. E eu não vou em Roma, por exemplo, nós tivemos aqui na Bahia, Irmandúcia, alguns anos atrás, mas é muito longe, você não vai. Agora aqui está pertinho de nós. É uma pessoa que a gente ouviu tanto falar, minha mãe escutava tanto essa bênção na minha casa, no rádio, tudo. E a gente ouviu tanto falar, eu vi tanta gente saindo das cidades de Altinópolis, de Santo Antônio, de Cajuru, com peruas, antigamente ia de caminhão, pau de arara, ir domingo para o Padre Donizete. Eu tive a oportunidade de verificar porque o forte mesmo foi por volta na década de 50, né? Para vocês terem uma ideia, naquela ocasião a cidade tinha em torno de 10 mil habitantes, então era bem menor que hoje, mas era interessante porque você via nas calçadas, Luciano, as pessoas iam colocando gente na cadeira de roda, gente sem perna, gente com ferida exposta, gente cega, gente surda. E eles iam colocando porque o padre ia passar e a esperança deles de serem curados. Eram multidões que acorriam para aquele lugar porque o padre estava lá e eles iam para receber essa bênção, e muitos foram curados. É claro que, como o próprio Evangelho diz, nem todos foram curados, mas muitas pessoas foram curadas. Nós temos inúmeros testemunhos da intercessão dele ali vivo, e esses milagres acontecendo. Eu falava das músicas, nós poderíamos aqui lembrar alguns casos, não dá para a gente falar de todos, mas eu gostaria de lembrar alguns casos. Nós temos um caso que ficou muito conhecido porque foi do jornalista Joemir Betting, né? Todo mundo conhece o Joemir Betting, e ele, no auge da fama, como grande âncora, e ele contava esse milagre, porque ele, por uma ocasião, se não me engano, foi um acidente, ele ficou gago. Então o Joemir Betting era gago. E então, como ele era da região, tudo leva para o Padre Donizete. E o Joemir foi até o Padre Donizete, e o Padre Donizete brincou com ele, mas na verdade não era brincadeira, era uma premonição, mas todo mundo achou que era brincadeira, porque vendo o Joemir gaguejar, e o padre disse para ele, você vai ser um jornalista. E todo mundo deu risada para o jornalista gago. E o padre disse que fez uma sopa de quiabo, olha, nunca vi sopa de quiabo, deu para ele comer, ele comeu aquela sopa, o padre deu a bênção, e todos nós precisamos dizer que aí nós sabemos que o Joemir não gaguejava nada, e grande âncora do nosso jornalismo. Nós temos um outro milagre de uma mulher muito rica que também tinha problemas de locomoção, tinha que usar muletas,
E aí disseram para ela ir até o padre, né? E como ela era muito rica, ela acho que ela queria que pagasse para o padre vir até ela, né? Aí disseram, não, ele não vai vir. Quem conhece o padre Donizete sabe, ele não vai. Então na cabeça dela, apesar de toda a sua riqueza, ela se submete a ir até o padre. E ela vai, recebe a bênção, é curada, começa a andar. E ela, como gratidão, ela oferece para o padre um colar cheio de pedras, de coisas preciosas, né? E o padre se recusa a receber e diz para ela, olha, você dê para a primeira pessoa que você encontrar. E é até interessante porque isso é narrado numa música muito conhecida, se não me engano, Jacó e Jacózinho que canta, é antigo, né? E ela sai e ela encontra uma mulher negra e ela pensa 2 vezes em dar aquele colar para aquela mulher, porque ela diz, é muito pobre, o que ela vai fazer com esse colar? E ela dá 5 réis para a pessoa e não dá o colar. E aí, dali a pouco ela volta a ter problemas de locomoção, não consegue andar, tem que usar a muleta de novo, né? Então são vários outros, tem o caso do milagre da corrente. Eu vou falar uma coisa aqui que muita gente não sabe. Quando a gente elogia o CAPS, quando a gente elogia o tratamento psicológico e psiquiátrico que nós temos hoje, é porque antigamente nós não tínhamos nada. Eu, por exemplo, lembro, na minha cidade, as famílias que tinham pessoas com problemas mentais, eles ficavam presos dentro do quarto, alguns amarrados, ou então como um caso que eu conheci, que o pai fez um quartinho, né, fechou, só tinha uma janelinha em cima com grade, e ele tinha uma filha com problema, ela ficava trancada lá dentro, ela gritava lá, feito doido, o dia inteiro. E eles levavam comida para ela, tudo lá tal, tinha um banheirinho para ela fazer necessidade, ficava trancada, porque não tinha política nenhuma no aspecto desse tipo de tratamento. E uma família que tinha uma filha desse, que mantinha essa filha correntada, leva essa filha até o padre, e ela era muito violenta, e o padre abençoa, né, e pede para que eles tirem as correntes, e eles recusam, né, não, ela vai agredir o senhor e tal, e ele fala, pode tirar. E eles tiram a corrente e a menina volta ao normal. Esse é um outro milagre aí na história do padre Donizete, né? Agora tem a próxima etapa, né? A gente sabe que de beato a santo também tem um caminho burocrático. É outro tanto. É claro, agora o processo está todo pronto, essas fases que foram cumpridas. Fica arquivado na Congregação para as Causas dos Santos em Roma, todo esse procedimento, inclusive as atas que foram feitas aqui em Tambaú no sábado. Então é feita uma ata, que assina como presidente desta cerimônia o cardeal que veio de Roma, o cardeal Betil, o Dom Vilar, que é o bispo de São João da Boa Vista, mais o Dom Moacir, que é da província, que é o arcebispo de Ribeirão Preto, e tinha mais de 30 bispos presentes, todos eles, o cardeal Dom Rani, o cardeal Odilo de São Paulo, então todos eles assinam essa ata, e aí essa vai ser o último documento aposto no processo que fica em Roma, e a outra cópia do processo fica aqui na Diocese de São João da Boa Vista. E agora então, com o desdobrar, vai aparecendo, eles vão relatando milagres, etc. E aí vai se investigando esses milagres. E se por acaso algum deles realmente se revelar autêntico e Roma vai dar um tempo para esperar, verificar, então nós poderemos ter a última fase, melhor dizendo, que seria a fase da canonização, que foi o que nós tivemos em relação à Irmã Dulce. Mas é bom a gente frisar que a igreja dá esse tempo também, né? Porque também se aparecer qualquer outra... É claro, nós todos vamos rezar para que seja um milagre, nós conhecemos a história, sabemos, sem medo algum, dizer que daquilo que conhecemos do Padre Donizete, realmente era um padre santo, né? Dedicado aí à causa dos pobres e da igreja, às causas sociais, mas entre uma fase e outra, se aparece qualquer senão, também breca tudo, não vai para frente, né? Nós temos casos homéricos de pessoas que são beatos há 300, 400, 500 anos, 600 anos e que não canoniza. Por quê? Porque entre nessas duas fases, melhor dizendo, interstício, entre a beatificação, o surgimento de milagre e a canonização, o que acontece? Aparece algum senão. Aparece algum escrito que não tinha aparecido, que ninguém sabia, que a pessoa tenha dito alguma coisa contra o evangelho, alguma coisa contra o magistério. Aparece alguma coisa, então, quer dizer, aí trava o processo e depois não vai. Nós temos um caso no Brasil em que nem há o processo, né? Mas é uma pessoa que tem toda uma fama de santidade, que tem todo um culto, que é o Padre Cícero.
todos nós conhecemos. O Papa Francisco retirou a censura, ele estava sob censura, inclusive, né? Porque era uma figura polêmica, né? Exatamente, foi uma figura muito polêmica, o Padre Cícero. E aí, quer dizer, o Papa Francisco retirou, mas é uma coisa que fica ali, que não é tão simples assim, como muitas pessoas podem pensar, né? A Jerônima perguntando aqui, né? Em que ano ele faleceu, o Padre Donizete? O Padre Donizete faleceu em 1961. Então nós estamos falando de algo que está aí há praticamente quase 60 anos. Né? E o que chama a atenção é que, quando ele estava vivo, e isso que eu estou falando, você pode pesquisar na internet que você vai verificar fotos e você vai verificar filmagens também, porque foram feitas filmagens. E quem é que faziam as filmagens? As pessoas da época, inclusive o próprio governo, né? Ele filmava porque realmente era um fenômeno o que acontecia em Tambaú. Eu tive a oportunidade de verificar na sala. Nós temos um mapa mundi e tem também lá o acervo de cartas que as pessoas mandam para o santuário, e nós temos quase 100 países, tem cartas de quase 100 países, e eles marcaram no mapa. Então tem milagres atribuídos ao Padre Donizete na Austrália, Japão, Rússia, quase que em todos os países da Europa, acho que 4 ou 5 países da África, Estados Unidos, México, Canadá, vários países da América Central, praticamente quase todos os países da América do Sul, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, quase todos eles têm milagres atribuídos ao Padre Donizete, e tem essas cartas das pessoas que escrevem para o santuário, que estão todas ali arquivadas. E para vocês terem uma ideia do que eu vou dizer, todos os finais de semana, todos, sem exceção, ou quando tinha algum feriado no meio da semana, tinha aquele monte de excursões, romarias que se faziam para lá. É gente que ia a pé, de carroça, de cavalo, de carro, de caminhão, de ônibus, de pau de arara. E a cidade lotava, tanto é que começou a acontecer o caos no município. Faltava água, faltava comida, as pessoas não tinham onde fazer as necessidades fisiológicas porque a cidade não comportava tem-se notícia de que em determinada época, que foi situada entre os anos de 50 e 55, chegou um final de semana que tinha 40 mil pessoas, quer dizer, um absurdo, e aquele esparramado tudo por ali, quer dizer, não tinha condições. E aí começou a dar um problema, que era a questão da higiene, a questão da vigilância sanitária, que não era tão estruturada como hoje. Mas isso fez com que o governo, Jânio Quadros, emitisse um decreto, né, proibindo, olha que coisa interessante, né, proibindo a bênção do padre. Por quê? Porque o povo ia por causa da bênção. E a bênção era pública, o povo ia para a praça para receber a bênção. Aí houve esse decreto de Jânio Quadros proibindo que o padre desse a bênção. E foi interessante porque, olha, o que é ser santo, né? Ele podia falar, agora que eu vou ficar famoso, né, eu vou bater de frente. Não, ele obedeceu. E o Padre Donizete, ele dizia, isso tem gravado, em 1955, ele dá a última bênção dele, 8 horas da noite, não lembro exatamente a data, em que ele explica o decreto. Ele vai dizer, por causa do risco que estava tendo na cidade, de epidemias e de outras coisas, em virtude da falta d'água, em virtude porque muitas pessoas com doenças, até às vezes contagiosas, tuberculose, as pessoas iam e misturavam naquele ponto. Então, só que ele diz o seguinte, antes de dar a última bênção dele, ele diz assim, mas vocês podem ter certeza que de dentro da minha casa, todos os dias eu vou continuar dando a bênção para todos aqueles que precisam realmente dessa bênção de Deus. Então, essa última bênção foi em 1955, e aí, a partir dali, então, ele não mais deu a bênção pública. Ele, é claro, continuava celebrando, continuava sendo pároco, né? Mas, quer dizer, as peregrinações continuaram. É claro que diminuiu um pouco, né? Mas continuaram as peregrinações. E aí foi onde que a pergunta que a Jerônima fez. Isso foi em 1955. Aí em 1959 ele já começa a ter alguns problemas de saúde, né? Porque ele nasceu em 1882, né? Então ele já estava com quase 80 anos. E ele começa a ter problemas de saúde, e em 60 ele é internado, começa a fazer um tratamento, e depois então ele vem a falecer no dia 16 de junho de 1961, na cidade de Tambaú.
Irmão, quero agradecer a presença aqui conosco, a troca, as informações. Esperamos realmente aí, né, o reconhecimento desse próximo santo brasileiro, né, e com essa perspectiva mesmo, né, desse histórico, desse legado, né. Hoje nós temos aí, né, milhares de Donizetes espalhados por esse país afora, com nomes ou pós-nomes aí, né. A gente já vê o peso da figura e o programa está sempre à disposição aqui para falar desse e de outros temas. Nós agradecemos mais uma vez. Eu gostaria de dizer que é João Donizete, José Donizete, Pedro Donizete, Antônio Donizete, e geralmente é o segundo nome, como você lembrou. É tudo fruto da devoção a este santo homem. E dizer para todos que nos estão vendo, todos nós somos convidados a ser santos. E ser santos, a exemplo do Padre Donizete, não é viver alienado da nossa vida, mas é lutar pelos mais pobres, lutar pelos mais necessitados, para fazer a justiça acontecer. Porque essa palavra justiça, a Bíblia está recheada, são mais de 200 citações da palavra justiça. E ele foi um homem que lutou por justiça, que lutou pelo direito dos mais pobres, dos mais necessitados, dos abandonados. E gostaria de também fazer duas coisas, se você me permite. A primeira delas fazer um convite e depois encerrar com uma frase do Padre Donizete. O convite que eu quero fazer a todos vocês é que no próximo final de semana, sábado e domingo, dia 30 de novembro e dia 1º de dezembro, no Centro de Espiritualidade Claré, o antigo seminário claretiano, ali na rodovia Nego Solimões, próximo ao aeroporto de Batatais, nós estaremos realizando um encontro, um retiro por cura interior. Nós estaremos recebendo o Padre Germano, da cidade de Ribeirão Preto, e o Padre Reginaldo. Esses dois padres estarão esses 2 dias conosco, e fazendo esse retiro por cura interior. Para quem não sabe o que é bom que a gente explique, a maioria dos traumas que nós vivemos hoje podem ser resolvidos, porque a gente precisa descobrir, nós vivemos as consequências, seja a depressão, seja as ideias suicidas, às vezes é por causa da falta de perdão, é por causa da perda de um ente querido que a gente não aceita, é por causa de algum trauma que nós tivemos anteriormente, e essa ferida ficou e ela precisa ser curada, ela precisa ser trabalhada. Então nós convidamos, se você quiser, procure por qualquer membro da comunidade, ou então telefone para o 37610231, faça a sua inscrição e venha participar conosco. E eu encerro dizendo uma frase fantástica do Padre Donizete, que resume, eu acho que toda essa vida de milagres, de lutas, de perseguições, de sofrimento que ele teve. E ele dizia assim, porque as pessoas perguntavam para ele como é que era possível, né? Tantos milagres, tantos dons, premonição, bilocação, tanta coisa que permeou a vida do Padre Donizete. E ele dizia assim, para quem não crê, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. O meu boa tarde a todos.